Olá pessoal, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é o Wendel Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama Research e vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia agora, final da tarde, final do pregão, né? Hoje, dia 28, às 6h30 da noite. Aí, vamos dar uma passada como é que foram os mercados aqui no Brasil. Bom, antes da gente começar aí a passar para nossa aquele panorama que a gente sempre traz aqui para vocês, né? Queria ressaltar que assim, a gente está passando por um momento aí, final de ano, né? Os mercados estão praticamente bastante irracionais, podemos dizer assim, né? Principalmente aqui no Brasil. Né? A gente vê, por exemplo, grandes, às vezes oscilando bastante, como por exemplo hoje o mercado subiu cerca de 1,80%, né? Subiu bem aí. Só que o volume praticamente foi um volume pífio, né? E hoje também, se a gente for analisar aí, tivemos poucas notícias relevantes. Na verdade, a gente não teve poucas notícias relevantes, a gente não teve quase nenhuma notícias relevantes, né? Então, assim, esse final de ano geralmente os mercados tendem a ficar mais calmos, né? Apesar da boa valorização que tivemos no Ibovespa hoje, as quedas dos DIs também, a questão do baixo volume às vezes incomoda um pouco aí a gente identificar qual a tendência aí dos mercados, tá bom? Então vamos dar aquela passada aqui, né? Compartilhar aqui a tela com vocês. Aqui a gente tem aquele panorama que a gente sempre mostra aqui para vocês, né, galera? Então apresentar aqui para ficar melhor para a visualização de vocês. Bom, o Ibovespa hoje subiu cerca de 1,53%. Tinha falado que era 1,80, mas 1,80 fechou o índice futuro, tá? Peço até desculpas aí pelo GAF, né? Então hoje o Ibovespa fechou 1,53%, retomando a região dos 110 mil pontos, né? Fechou a 110.237 mil pontos, patamar muito importante para o nosso Ibovespa. E ele vinha já desde a semana passada tentando lutar para ficar acima dessa região e hoje fechou aí. Vamos ver se vai ficar até amanhã, que vai ser o último pregão do ano. Vamos ver como é que vai ser até amanhã, tá, pessoal? O dólar, por outro lado, caiu cerca de 0,44%, cotado a 5,27 após subir forte o dólar no dia de ontem. Hoje deu uma recuada aí, um pouco mais sutil, né, podemos dizer assim. Já os DIs futuros, a gente tem os 3 DIs, né, o de 2026, 2025 e 2024, mercado precificando aí os DIs em queda no dia de hoje. Por exemplo, o de 2026 caiu 2,25%, o de 2025 caiu 1,93% e 1,07% caiu de 2024, né? O mercado precificando aí os juros para 2026 em 12,62%, para 2025 12,68% e para 2024 ainda acima dos 13%, aí na casa do 13,40%, tá? Então é muito importante a gente analisar o DI futuro aí. A gente pode observar aqui na nossa série histórica, né, como o DI ele possui uma correlação negativa, principalmente com o nosso índice Bovespa, né? A gente vê, por exemplo, quando o Bovespa subia, o DI geralmente sempre fazia um movimento inverso, né? E é sempre bom a gente analisar, por exemplo, a tendência, né? A tendência do DI, como a gente mostrou anteriormente para vocês, estava projetando para uma possível queda no curto prazo, né? E após essa possível queda no curto prazo do DI, a gente vê, por exemplo, o Bovespa já retomando ali a casa dos 110 mil pontos, né? Então eles são dois ativos que é muito importante a gente ficar de olho, né? Tem a correlação negativa e é sempre bom a gente analisar aí como é que estão esses indicadores. Já os índices americanos também fecharam em queda. O Dow Jones caiu cerca de 1,1%, o S&P caiu 1,20% e a Nasdaq caiu 1,35%. Destaques para hoje, destaque positivo nas maiores altas, a BRF que subiu 7,93%, a Natura subiu 7,21%, a IRB subiu 6,82% e a Magalu 6,75%, né? A gente virando a página ali, não tivemos muita ação negativa. A maior ação negativa foi exatamente a Petro 4, que caiu 1,23%, né? A Bepam caiu 1,12%, a Goal caiu 0,91% e Carrefour logo 0,72% aí de queda. Se a gente for passar aqui para o volume em relação à sua média de 20 dias, a BBDC3 negociou 1,87 vezes a sua média, PCAR negociou 1,81 e a CPLE6 negociou 1,22. Volume muito baixo aí que a gente está acompanhando aí das ações do índice Ibovespa. Deixa eu só abrir aqui uma questão aqui, tá, pessoal? Só um momentinho. Beleza, vamos lá. O IFIX valorizou no dia de hoje, aí também tem essa correlação negativa, tá? A questão do IFIX também junto com os DIs, né? Geralmente quando os DIs, hoje foi um dia de queda para os DIs, o IFIX aí se beneficiou, né? Subindo cerca de 0,60%.
Tivemos alguns destaques muito positivos aqui para os fundos, né? Tivemos o RBBI11, subiu 5,53%, o RBVA11, que subiu 3,26%. Já na questão negativa, a gente tem um PATL11, que caiu 2,61%, o TORD11 caiu 1,63%. Os ETFs, a gente tem o SMAL11, que subiu 3,5%, e o TRIG11, que subiu 2,95%. Já as BDRs, a CRIM34 subiu 18,18%, né? É uma empresa de design de comércio americana, tá? De roupas infantis, né? Então a CRIM subiu em cerca de 18%, né? E a outra empresa foi a S1KM34, a BDR, né? A BDR é a Telecom, né? Operadora de telecomunicações portáteis aí lá da Coreia do Sul, que subiu cerca de 10,38% no dia de hoje. Já as commodities, a gente tem a soja subindo 1,80%, o milho subindo 1,28% e o petróleo Brent aí com destaque negativo, caindo cerca de 1,59% no dia de hoje, tá, pessoal? Esses foram os principais dados aí aqui no Brasil. Vamos aos gráficos. Como eu citei anteriormente, não temos tanta notícia relevante assim, né? Vamos analisar os gráficos aqui para a gente olhar. Eu vou explicar para vocês aí a correlação, por exemplo, do DI, né? Do DI junto com o IFIX, como eu comentei anteriormente. Como a gente pode observar aqui, ó, o DI está formando um padrão gráfico bastante interessante, padrão de reversão de uma tendência de alta para a tendência de baixa, né? Padrão aí topo duplo, para quem não conhece, né? Um padrão onde tem dois topos aqui bem próximos dos seus níveis, mostrando, formando na verdade um M, né? E quando perde essa região de suporte, né? É bem provável que a gente consegue projetar esse topo duplo aqui para baixo, né? Então, se a gente, por exemplo, projetar esse gráfico do DI, que é bem provável que o DI possa vir a buscar aqui a casa dos 11,93% novamente, que é a projeção dos juros, né? Utilizando a análise técnica. A gente comentou que o DI vinha se enfraquecendo, o DI futuro estava se enfraquecendo após atingir essa região aqui de máximo, na casa dos 14%, né, de juros, e agora está corrigindo, está caindo. E visto que o DI está fazendo esse movimento de queda, se a gente for alterar aqui para o IFIX, a gente vê o IFIX fazendo exatamente o contrário, fazendo um movimento de alta. A gente pode observar aí o IFIX, também o IBOV, né? Justamente quando o DI começou a cair, a gente pode observar aqui, o IBOV foi no dia 16/12, né? Seu gráfico diário. Se a gente for olhar aqui quando o DI começou a cair, foi dia 19, né? Aqui dia 16/12 ele caiu um pouco mais, né? Na verdade ele subiu aqui, mas ele já mostrava uma fraqueza, né? Quando o DI começou a cair, o IFIX e o Ibovespa começaram a reagir, né? Começaram a subir, e hoje aí o Ibovespa rompeu a máxima da última semana, acionando esse setup de compra, né? É bem provável que o Ibovespa possa vir a buscar essas regiões aqui dos 113 mil pontos, já voltou a negociar novamente dentro dessa consolidação aqui, né? E vamos ver como é que vai ser a cena dos próximos capítulos para o nosso índice Ibovespa. Já o dólar, a gente vê o dólar aí também negociando dentro dessa consolidação aí. Prometo que vai ser a última vez que eu vou falar isso esse ano, né? Na verdade não, vou falar isso amanhã. Amanhã vai ser o último pregão do ano, mas o dólar segue consolidado, tá, pessoal? O dólar tocou na sua média aí de 9 períodos no semanal, mas segue consolidado. E o setup aí pro dólar, tá, pessoal? Para quem gosta de fazer trade aí, né? Setup de venda pro dólar é tocar no 5,40 e setup de compra pro dólar é tocar no 5,15 aí, né? Foi assim desde lá de julho praticamente, tocava no 5,15 aqui, 5,20 aproximadamente, comprava, saiu no 5,40. Quem fez esse trade aí, ficou fazendo esse trade praticamente desde lá de julho, viu aí que foram várias oportunidades que o mercado deu quando se encontra em consolidado, né? Lembrando que mercado consolidado vende no topo, vende na resistência e compra no suporte, tá? Diferente de uma tendência, por exemplo, uma tendência de alta a gente compra sempre fundo, né? Dificilmente a gente vai comprar topo aí na tendência de alta. E na tendência de baixa a gente vende sempre em topos, né? O mercado vai caindo, quando subir um pouquinho na região de topo, você vende aqui para aproveitar toda a sua tendência aí de baixa, tá bom? Bom, pessoal, esses eram os dados que eu queria trazer para vocês, tá? Foi um dia um pouco mais tímido, podemos dizer assim. Final de ano está sendo assim, né? Então não temos tanta notícia relevante, né? Então eu agradeço aí a quem assistiu esse vídeo. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar, né? Se inscrever no canal também, que é muito importante pra gente na divulgação do nosso conteúdo, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.